Fala pessoal, dando sequência, agora a gente vai estudar a estrutura e a abrangência do Ministério Público. Outro item aí que despenca em questões de prova quando a gente fala, né, de atuação e os órgãos, não, né, o funcionamento do Ministério Público e tal. Lembrando que a gente está aqui vendo ainda a parte da Constituição Federal. Então o que a gente vai falar aqui se aplica aí a todos os Ministérios Públicos, tá? Tanto ao MPU quanto ao Ministério Público dos Estados. É inclusive agora que a gente vai fazer uma divisão entre o que é o que, e é importante que você saiba disso aí, tá? Lá no artigo 128 da Constituição Federal, tá? Lá no artigo 128, você vai encontrar o seguinte: o Ministério Público abrange, veja, Ministério Público, a gente está falando do Ministério Público brasileiro. Ministério Público brasileiro. Então nós temos aqui, ó, o Ministério Público da União, que a gente conhece pelo MPU, e nós temos os Ministérios Públicos dos Estados, tá? Dos Estados. O que nós temos a divisão aqui, ó, pela Constituição Federal, nós temos o Ministério Público Federal, nós temos aí o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e temos também o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Estes aqui é o que nós conhecemos por ramos do MPU, tá? Ramos do MPU. E quais são os ramos do Ministério Público dos Estados, tá? Não é falado na Constituição, tá? Não é falado aí na Constituição Federal justamente porque existem algumas diferenças muito básicas que nós temos que dividir entre MPU e Ministério Público, tá? Existem vários aspectos que a gente tem que estudar. Os principais eu coloquei aqui para que a gente possa diferenciar um do outro, tá? É bastante importante que a gente faça essa diferenciação, por mais que não se cobre aí do Ministério Público Estadual, mas ao elaborar uma questão de prova, o examinador pode usar alguns conceitos trazidos aqui pelo Ministério Público Estadual e confundir você falando que é do MPU. Por isso que eu acho muito importante que você veja ambos os conceitos. Então a gente vai detalhar as principais diferenças e o que é cobrado em prova, tá? Sempre lembrando, a ideia é que a gente está um degrau acima daquilo que o examinador vai cobrar, tá? Vamos preparar você para uma prova difícil, né? Se a prova estiver fácil para você, é porque você estudou bastante. Então vamos lá. O Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados, ok? Primeira diferença é o que vai reger cada um dos ministérios públicos, tá? O Ministério Público Federal, ele é regido pela Lei Complementar 75 de 93. Lei Complementar 75 de 93, ok? Enquanto o Ministério Público Estadual, ele é regido aqui, ó, pela Lei Ordinária 8.625 e também pelas leis complementares estaduais. Ou seja, quando a gente for estudar sobre MPU, a gente vai destrinchar e estudar a Lei Complementar 75, tá? Se você vai fazer um concurso, vai estudar para o Ministério Público Estadual, você vai ter que estudar a Lei 8625 de 93. Tá? É um outro normativo. Além da Lei 8625, que vai definir as diretrizes aí, né, principais, dentro dos estados, nós vamos ter uma lei complementar estadual regulamentando o Ministério Público daquele estado. Lembrando que esta lei complementar do estado tem que estar em consonância com a Lei Federal 8625, tá? Não pode falar coisas diferentes, tá? Portanto, cada estado vai ter uma lei complementar distinta, regulamentando e dando estrutura aí do seu Ministério Público Estadual. Enquanto para o Ministério Público da União, toda a sua estrutura é trabalhada pela Lei Complementar número 75, tá? Os membros, existe diferença de membros aí. Você vai ouvir falar bastante em procuradores, tá? E nós também temos aqui quem? Os promotores de justiça. Promotor de justiça, já sabe, é o nome que é dado para as carreiras, para os membros do Ministério Público Estadual. Os procuradores estão aqui, ó, fazem parte da carreira do Ministério Público da União. E aqui já vamos fazer uma grande diferença entre servidor e entre os membros. Os membros são quem? Os procuradores. Aquele que fez concurso de provas e títulos e todo aquele rito lá, né, com participação da OAB, enfim. Tá todo o rito, ele fez o concurso para ser procurador. Procurador é membro do Ministério Público. Quando a gente estudar as carreiras, a gente vai detalhar melhor isso aí, tá? Procurador é membro do Ministério Público, ok? Agora, servidor. Servidor é membro do Ministério Público? Não. Não podemos trabalhar servidores como membro do Ministério Público.
Os servidores do Ministério Público da União são servidores federais regidos pela Lei 8.112. Enquanto que os servidores do Ministério Público dos Estados são servidores estaduais, tá? São servidores estaduais e vai observar o estatuto cada um dos seus estados, tá? Enquanto servidor, no caso você, né, vai observar aqui a Lei 8.112, que é o regime jurídico aí aplicável aos servidores, né, em âmbito federal, ok? Sobre a organização, como aqui a gente tem aqui uma lei federal e aqui uma lei estadual, o Ministério Público da União, ele é mantido e organizado pela União. Ele é vinculado à União? Não, ele não é um ente, tá? Ele não é um ente, ele é uma instituição permanente, tá? Independente, ele não se vincula a nenhum outro poder, a gente não pode trabalhar ele como um ente também, tá? Enquanto aqui os Ministérios Públicos dos Estados, eles são regulamentados aí pelo quê? Justamente pelos próprios estados, em razão, né, da sua competência aí dos estados mesmo organizarem, tá? A atuação, como é que vai funcionar? Tem bastante discussão aqui, a gente vai falar isso no momento propício. Mas veja, Ministério Público da União, lei federal, ele vai atuar aqui perante a Justiça Federal, tá? Em regra. Mas nós vamos ter também o quê? Perante os juízes, vai atuar perante a Justiça Militar, a Justiça do Trabalho, tá? Vai ter essas diferenças aí que a gente vai ter que aprender, tá? E costuma a gente falar assim, a maioria da atuação é perante os juízes federais na Justiça Federal, tá? Porque justamente o MPF é o maior ramo que nós temos dentro da estrutura do MPU, tá? E o Ministério Público Estadual, tá? Ele vai atuar perante quem? Juízes de direito, né? Juiz de primeiro de direito, ela é o juiz de primeiro grau, juiz de primeira instância do Poder Judiciário dentro do Estado, tá? Então são órgãos, são poderes diferentes, Poder Judiciário Estadual, nós temos lá uma estrutura, os TJs estaduais, cada um tem sua estrutura, e nós temos o Poder Judiciário Federal, né? Por conta disso, qual que vai ser a competência, tá? Qual vai ser a competência aqui do Ministério Público? Do MPU, eles são dispostos na própria Constituição Federal. Se nós temos lá uma atuação perante a Justiça Federal, na Constituição fala, a Justiça Federal faz isso, faz aquilo. Então nós vamos ter a atuação do Ministério Público aqui. A Justiça do Trabalho também tem a sua competência disposta na Constituição. Então, é aqui, nessas competências, que o Ministério Público da União vai funcionar. Da mesma forma, a Justiça Militar e a Justiça, né? Temos também aqui a Justiça Eleitoral, nesse caso, tá? A Justiça Militar também vai ser, e a Justiça Eleitoral também tem uma atuação do Ministério Público da União. Só que os Ministérios Públicos dos Estados também vão atuar hora ou outra na Justiça Eleitoral, tá? Hora ou outra eles vão atuar na Justiça Eleitoral, tá? A gente vai ver isso aí. Tá? Então, como a gente fala que o Poder Judiciário tem suas competências atribuídas, dispostas na Constituição Federal, as competências do Ministério Público estão dispostas na Constituição Federal também, porque ele não vai ser uma função essencial à jurisdição do Estado. Quem é que exerce a jurisdição? O Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário faz? Faz isso. Então, as competências do Ministério Público Federal estão ali dispostas na Constituição Federal. Da mesma forma que o Poder Judiciário, então, dos Estados. O que é que vai fazer? A Constituição Federal fala o que os poderes judiciários dos estados vão fazer? Não fala. Simplesmente funciona assim, ó. Nós chamamos de competência residual. Então, o que não está na Constituição, o que sobra, compete à Justiça dos Estados. Consequentemente, a competência do Ministério Público do Estado vai ter uma competência residual por conta desse motivo, tá? E uma outra diferença que nós temos aí, geralmente, é sobre o chefe. Então, nós temos o Procurador-Geral da República, que ele é nomeado pelo Presidente da República, é o chefe do Ministério Público. Tá? Você vai ver que nós vamos ter o Procurador-Geral da República, é chefe aí do Ministério Público Federal. E o Ministério chefe, consequentemente, do Ministério Público da União. Nos estados, nós temos o Procurador-Geral da Justiça, ou de Justiça, que aqui vai ser nomeado pelo governador. Veja, o PGR, ele vai ser chefe do MPU, tá? Enquanto o Procurador-Geral de Justiça vai ser chefe do poder, né, do Ministério Público no âmbito do Estado. Agora veja, e quem é chefe então do Ministério Público? Quem é chefe do Ministério Público brasileiro? Nós não temos, né? Não temos isso. Não fale, por favor, não vá falar que o PGR, ele é chefe do Ministério Público brasileiro. O PGR é chefe do MPU, consequentemente, né, do Ministério Público Federal.
O Procurador-Geral de Justiça, ele é chefe do Ministério Público do Estado, do seu respectivo Estado. Quem vai ser o chefe, então, do Ministério Público Federal? Brasileiro? Não tem, tá? Não tem, porque cada ramo, cada tipo de Ministério Público vai ter o seu chefe aí, ok? Então, sobre a estrutura, é importante a gente discutir aqui, ó. Nós não temos, né, não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. Nós temos, sim, a Justiça Eleitoral, mas não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. O que existe são funções eleitorais que são desempenhadas pelo Ministério Público, tá? E aí vai depender, vai caber principalmente ao MPF. Mas se lá no interior do estado, por exemplo, a gente não tem estrutura do MPF, quem vai exercer essa função da Justiça Eleitoral são os próprios promotores de justiça que fazem parte do Ministério Público Estadual, tá? É confuso, mas calma lá, tá? Na hora propícia você vai saber. O Ministério Público Eleitoral não é um ramo, tá? Nós temos as atribuições que são desempenhadas pelo MPF. Aí vai funcionar assim, ó, o Brasil é grande pra caramba, né? Grande pra caramba. Então vamos dizer que a gente tem aqui, ó, vamos dizer que nós temos a atuação e abrangência do Ministério Público Federal nessas regiões que eu estou colocando para você. Eu sei que você vai ficar admirado, um dos meus fortes é desenho, mas não se assuste não, tá? Aí, beleza. Nós temos aqui, ó, nesse lugar aqui, temos a atuação da Justiça Eleitoral, tá? Aqui. E quem é que vai atuar? Nesse caso, a Justiça Federal, o MPF está aqui, ó. MPF. Então, onde a gente tem atuação, o MPF. Tá? Agora, veja, aqui não temos ninguém disponível do MPF. Quem vai atuar vai ser um membro do Ministério Público Eleitoral. Não há conflito aí de independência funcional e de atividades, tá? Não tem, mas eles podem fazer isso aí, ok? Como eu disse, então, aqui por isso que nós falamos que o Ministério Público Eleitoral ele é composto por membros do Ministério Público Federal e membros do Ministério Público Eleitoral. Na verdade, exercem funções eleitorais, ok? Justamente porque ele não tem estrutura própria. E também é importante, falando sobre a estrutura, que não existe aí hierarquia entre o MPU e o MPE. Então vai funcionar o seguinte, tá? Ministério Público Eleitoral, não temos o quê? Não temos, né, uma sede, por exemplo, não temos aí um ramo chamado Ministério Público Eleitoral. Quando vai ter que exercer essas atividades eleitorais atinentes ao Ministério Público, ora vai exercer o Ministério Público Federal, ora vai exercer o Ministério Público do Estado, né, o promotor de justiça. Então, como é que vai funcionar nesse caso? Tem hierarquia ali, o Ministério Público Federal manda no Ministério Público Eleitoral dos Estados? Não, não é assim. Eles vão exercer as funções em harmonia, né? Não é porque o Ministério Público o Ministério Público Eleitoral está exercendo as funções delegadas pelo Ministério Público Federal que o Ministério Público Federal ele é superior ao Ministério Público do Estado. Da mesma forma, o Ministério Público da União não manda nos Ministérios Públicos dos Estados. Não tem hierarquia. Consequentemente, o Procurador-Geral, né, da República não manda nos Procuradores Gerais de Justiça dos Estados. Tá? Então, toda essa conclusão você tem que ir formando aí na sua cabeça, tá? Uma outra coisa que cai bastante em prova é isso aqui, ó. Os Ministérios Públicos que funcionam junto aos tribunais de conta, tá? Junto aos tribunais de conta. Então, olha só como é que vai funcionar isso aqui. Vai encontrar bastante questão de prova falando o seguinte, que os Ministérios Públicos que funcionam junto aos tribunais de conta fazem parte do Ministério Público da União. Tá errado. Os tribunais de contas, então os Ministérios Públicos que funcionam junto aos tribunais de contas, então são ligados aí ao Ministério Público do Estado. Também não, tá? O Ministério Público aí, junto aos tribunais de conta, é um órgão do Poder Legislativo. Tem nada a ver com o MPU, tem nada a ver com o Ministério Público Brasileiro, tá? Esse Ministério Público que funciona junto ao Tribunal de Contas, seja ao TCU ou aos Tribunais de Contas estaduais, não tem nada a ver com o Ministério Público Brasileiro. Recebe esse nome, não faço ideia por quê, tá? É só para confundir nas questões de prova, eu acho, mais grave. Não temos, assim como a gente não tem um ramo chamado Ministério Público Eleitoral, tá? Nós não temos um ramo do Ministério Público que funciona junto aos tribunais de contas. Tá? Nós não temos um ramo deste. Tá? Esses membros aí, tá? São órgãos aí, pertencem ao Poder Legislativo,
que eles vão exercer na fiscalização das contas públicas, né, principalmente, tá bom? E também não existe vínculo algum entre os membros desse Ministério Público dos Tribunais de Contas aos membros aí do MPU ou então do MPE, tá? E um cuidado extremo que você tem que tomar. Cuidado extremo é com esse artigo aqui da Constituição Federal, tá? Olha só. A gente viu, não existe nenhum vínculo entre os integrantes. MPU, tá? Temos lá o MPE. E tem outra coisa que é lá do Poder Legislativo, que são os ministérios públicos funcionando junto aos tribunais de contas, tá? O MPU aqui vai ter os seus 4 ramos, que é o MPF, o MPT, MPM e o MPDFT, tá? Não tem um ramo chamado, né, Ministério Público Eleitoral. O que nós temos são as funções eleitorais que são desempenhadas. Não tem também um Ministério Público que funciona junto aos tribunais de contas. Esses fazem parte daqui, tá? Só tem um probleminha. As garantias que a gente vai estudar, né, do Ministério Público Brasileiro, essas garantias, elas se estendem aos membros, aos integrantes desse Ministério Público junto aos tribunais de contas, tá? Na prática não tem nada a ver um com o outro. Ministério Público ligado aos tribunais de contas, Poder Legislativo, MPU, né, e MPE, ok? Só que os direitos, né, as garantias que nós temos aí para o Ministério Público vão se estender aos membros do Tribunal de Contas. Olha só, artigo 130 da Constituição Federal. Fala o seguinte: aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, então é tanto federal quanto estadual, aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes a direitos, vedações e a forma de investidura. A forma de investidura vai falar sobre o concurso, tá? Mas a questão dos direitos, vedações e a forma de investidura, o que se aplica aos membros do Ministério Público Brasileiro, se aplica aos membros dos tribunais do Ministério Público junto aos tribunais de contas, tá bom? Para revisar, vamos lá, né? Para revisar é sempre bom. A estrutura do Ministério Público. Então a gente tem lá o Ministério Público da União, que ele é dividido em 4 ramos: MPF, MPT, MPM e MPDFT. Agora veja, o Ministério Público dos Estados são 26 ministérios públicos. Então nós temos o Ministério Público aqui do Paraná, temos o Ministério Público de São Paulo, temos o Ministério Público aí, né, dá um exemplo da Bahia, e por aí vai, tá? Cada estado tem um membro. Agora tome cuidado com isso aqui, ó. Tá em prova dizendo que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios faz parte da estrutura do Ministério Público Estadual aqui, o que não é verdade. O MPDFT faz parte da estrutura do MPU, faz parte da estrutura do MPU. Os ministérios públicos que funcionam aqui junto aos tribunais de conta, então não integram o Ministério Público Brasileiro. O Ministério Público Brasileiro é isso aqui que você está vendo. E também não existe um ramo do Ministério Público Eleitoral. Não existe um ramo, tá? Pode bater o pé, tá? O que vai ter são as funções eleitorais desempenhadas pelo Ministério Público, tá? Ora, ele vai ser exercido pelo Ministério Público Federal, ora, essas funções eleitorais vão ser exercidas pelos Ministérios Públicos dos Estados. Depende da situação, né, o grau que está tramitando. E cai em prova, olha só. A estrutura completa do MPU, é constituída pelo quê? A estrutura completa do MPU é constituída, vamos lá, Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Tá certo ou tá errada? Ah, essa questão tá errada. E o motivo é muito simples. Não é estrutura completa. O MP, o MPF e o MPDFT, de fato, fazem parte da estrutura do MPU. Mas não é somente essa estrutura. A estrutura completa é aquela do artigo 128, tá? O Ministério Público Federal é aqui, ó, o MPF, né? Temos o MPT, o MPM e o Ministério Público dos Distritos Federais e dos Territórios, ok? É assim que cai em prova. Questão de 2010 do MPU. Com carreiras independentes entre si e com organizações próprias,
o MP junto ao TCU e o MPF integram o MPU. Não, né? Também está errado. A gente acabou de falar disso aí. Tá? O Ministério Público que integra os tribunais de contas, ou TCU ou TCE, não fazem parte de nada do Ministério Público. São vinculados ao Poder Legislativo e vão fiscalizar o cumprimento das leis que se referem a finanças públicas. Tá? A questão também está errada. Outras questões aí de outras bancas para que a gente possa complementar o estudo. Então, vamos lá. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, né? Esse aqui não faz parte do Ministério Público da União, também não faz. É o que mais cai quase nesse assunto. Outra questão lá da IADS. O Ministério Público abrange o Ministério Público da União. Ah, então ele está falando aqui, ó, ele está falando do MPB, do Ministério Público Brasileiro. Abrange o Ministério Público? Sim, que compreende, vamos lá, o Ministério Público Federal? Ok. Ministério Público do Trabalho? Ok. Ministério Público Militar? Ok. Ministério Público e o Ministério Público dos Estados, tá vendo? Que engloba os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Ele está alegando o seguinte, ó, ele está falando que a estrutura do MPU é o seguinte, MPF, MPT e MPM. E do Ministério Público Estadual, né, nós temos os Ministérios Públicos dos Estados e o MPDFT. Não, o MPDFT faz parte da estrutura do MPU. Faz parte da estrutura do MPU. Por isso que essa questão aqui, ó, ela está errada aqui no final. Também está erradíssima, tá bom? É isso aí. Sobre a estrutura, a gente vai, com certeza, a gente vai voltar a falar desse assunto quando a gente for lá estudar a Lei Complementar 75. Por hora, eu deixo vocês por aqui.